captura de Nicolás Maduro não é apenas a queda de mais um presidente, é o colapso definitivo de um experimento socialista que levou a Venezuela do topo da América Latina ao fundo do poço econômico, político e social. Quer entender como isso aconteceu? Então presta atenção, porque a gente precisa voltar 30 anos no tempo. Até o início da década de 1990, a Venezuela era um dos países mais ricos do mundo. Já chegou a ser a quarta maior economia global em renda per capita. Era de longe a nação mais próspera da América Latina. Os salários eram comparáveis aos de países europeus. A moeda era tão forte que ficou conhecida como o dólar da América Latina. Caracas atraía imigrantes espanhóis, italianos e portugueses. Havia infraestrutura moderna, serviços funcionando e uma classe média sólida vivendo o padrão de país desenvolvido. Mas tudo começa a mudar em 4 de fevereiro de 1992. Nesse dia, um então desconhecido tenente-coronel chamado Hugo Chávez lidera uma tentativa de golpe militar contra o presidente Carlos Andrés Pérez. O golpe fracassa. Chávez é preso, mas nasce ali um mito político. Chávez fica preso até 1994, quando recebe anistia. Ao sair da prisão, ele abandona o discurso militar e adota uma retórica populista. Começa a falar em povo, anti-imperialismo, justiça social e refundar a república. O objetivo era claro: deslegitimar o Congresso, o Judiciário, os partidos políticos e qualquer instituição que pudesse limitar seu poder. Em 1998, usando o discurso de que o capitalismo era o culpado por todos os problemas, Hugo Chávez vence as eleições. No ano seguinte, ele cria uma nova Constituição. Essa Constituição amplia drasticamente os poderes do presidente, autoriza decretos com força de lei, estende mandatos e abre caminho para reeleições ilimitadas. Depois disso, Chávez politiza as Forças Armadas. Militares passam a ocupar cargos civis. O exército deixa de ser uma instituição de Estado e passa a servir ao governo. Nascia ali o regime bolivariano. Com o poder concentrado, começa a fase econômica do socialismo. O primeiro alvo foi a PDVSA, a estatal de petróleo. Após uma greve em 2002, Chávez demite mais de 18 mil técnicos e engenheiros altamente qualificados. No lugar deles, entram aliados políticos. A PDVSA deixa de ser uma empresa de energia e vira um caixa eletrônico do governo para financiar programas sociais e expandir o Estado. Por um tempo, o populismo parece funcionar. E sabe por quê? Porque entre 2000 e 2013, o preço do petróleo dispara. O barril sai de cerca de $20 para mais de $120. Dinheiro em abundância mascara qualquer erro. O governo aumenta salários do setor público, cria dezenas de programas sociais chamados missões e subsidia tudo: alimentos, energia, combustível e transporte. Ao mesmo tempo, começa uma onda de estatizações: energia, telecomunicações, siderurgia e até o varejo de alimentos passam para o controle do Estado. O lucro passa a ser tratado como crime moral. Empresários viram inimigos políticos. Empresas são expropriadas sem indenização e entregues a militares e gestores indicados pelo regime. Mas o castelo de cartas começa a cair em 2013. O preço do petróleo despenca. Perde cerca de 80% do valor em 2 anos. O modelo inteiro, dependente da renda petrolífera, entra em colapso. Nesse mesmo período, Hugo Chávez morre. Quem assume é Nicolás Maduro. Maduro vence uma eleição marcada por denúncias de fraude em 2013. E quando assume, não faz reformas, não faz ajuste fiscal, não abre a economia. Ele apenas aprofunda o mesmo projeto. Mais controles, mais impressão de dinheiro e mais repressão. Sem investimento, sem técnicos qualificados e com a estatal capturada politicamente, a produção de petróleo entra em colapso. A Venezuela sai de cerca de 3,5 milhões de barris por dia no fim dos anos 1990 para pouco mais de 500 mil barris em 2020, uma queda superior a 80%, mesmo tendo a maior reserva de petróleo do planeta. O impacto econômico é devastador. Em pouco mais de uma década, o PIB do país cai cerca de 60%. Sai de 258 bilhões de dólares em 2013 para menos de 100 bilhões. A pobreza explode. Era cerca de 11% em 2013. Chega perto de 70% em 2021. A mortalidade infantil aumenta mais de 30%. O mercado é substituído por racionamento. Filas, cotas de comida e escassez viram rotina. Mas o pior é o custo humano. Segundo estimativas da ONU, cerca de 8 mil pessoas morreram em ações diretas de violência do Estado.
sem contar milhares de mortes por falta de medicamentos, colapso do sistema de saúde e deterioração do saneamento básico. Esse é o resultado real do socialismo. O discurso é sempre sedutor, promete igualdade, promete justiça social, mas na prática produz miséria, repressão e uma elite política milionária às custas de um povo empobrecido. Que a queda de Nicolás Maduro seja o início de uma nova história para o povo venezuelano. Compartilhe esse vídeo para que ele sirva de lição para que nós brasileiros jamais permitamos que o socialismo chegue em nosso país. Meu nome é Diego Martins, sou educador financeiro e para mais vídeos como esse, me segue nas redes sociais.